Eu estava no quarto da noiva, já vestida, com o coração acelerado e as mãos frias, quando minha sogra entrou segurando uma pequena caixinha preta. Ela sorriu daquele jeito que sempre me deixou desconfortável, um sorriso fino, calculado, e disse que tinha feito uma pequena surpresa para mim. Abriu a caixa devagar e revelou a aliança que eu deveria usar minutos depois no altar. Assim que vi o anel, algo dentro de mim se apertou. Não era o brilho que eu lembrava, não era o peso, não era o desenho que escolhi. Antes mesmo de entender, senti a humilhação chegar silenciosa, como se ela tivesse me dizendo, sem palavras, exatamente o lugar que achava que eu merecia ocupar. Oi, pessoal! Antes de continuar essa história, me conta de qual cidade você está ouvindo agora? Escreve aqui nos comentários. Naquele momento, enquanto eu segurava aquela aliança que claramente não era minha, percebi o olhar atento da minha sogra, esperando minha reação. Ela queria que eu agradecesse, que eu aceitasse em silêncio, que eu entrasse no altar usando algo que não representava o que eu tinha construído. O problema é que ela não fazia ideia de que aquela troca não era só um detalhe, era uma armadilha, e muito menos imaginava que em poucos minutos toda aquela encenação ia desmoronar diante de todos. Naquela manhã, a casa estava cheia de vozes, passos apressados e cheiro de café fresco, mas eu me sentia estranhamente deslocada dentro do meu próprio casamento. Minha sogra circulava entre os cômodos como se fosse a dona absoluta de tudo, opinando sobre maquiagem, criticando o penteado e corrigindo cada detalhe com aquele sorriso tenso que nunca chegava aos olhos. Desde o início do noivado, ela deixava claro que nunca me achou à altura do filho. Eu era simples demais, discreta demais, silenciosa demais. E mesmo assim, ali estava eu, prestes a casar com um homem que eu amava, tentando ignorar a sensação constante de estar sendo avaliada. Quando chegou a hora de colocar as alianças na caixinha, ela se ofereceu para cuidar disso pessoalmente. Disse que era a tradição da família, que sempre foi assim nos casamentos importantes. Eu hesitei por um segundo, mas aceitei, achando que estava sendo apenas insegura. Afinal, quem desconfiaria da própria sogra em um dia desses? Ela pegou a caixinha com cuidado exagerado, quase teatral, e saiu do quarto dizendo que ia deixá-la em um lugar seguro. Naquele momento, algo dentro de mim apertou, mas eu respirei fundo e deixei passar. Eu queria paz. Eu queria acreditar que aquele dia seria maior do que qualquer mágoa. Vocês já sentiram aquela sensação de que estão sendo testados o tempo inteiro, como se qualquer erro fosse usado contra vocês depois? Pois era exatamente assim que eu me sentia. Desde o começo do relacionamento, eu percebia pequenos gestos dela, comentários atravessados, comparações desnecessárias com ex-namoradas do meu noivo. Nada grande o suficiente para causar uma briga, mas tudo calculado para me diminuir aos poucos. E eu sei que muita gente que está me ouvindo agora já passou por algo parecido. Às vezes, o desrespeito não vem em forma de grito, vem disfarçado de cuidado e tradição. Enquanto a equipe de maquiagem retocava meu rosto, eu tentava afastar esses pensamentos, repetindo para mim mesma que estava exagerando. O vestido estava perfeito, meu noivo estava lá fora me esperando e nada poderia estragar aquele momento. Mas o problema é que algumas humilhações não anunciam que estão chegando. Elas se escondem em detalhes pequenos, quase invisíveis, até o instante exato em que decidem aparecer. E naquele casamento, o detalhe que mudaria tudo estava guardado dentro de uma caixinha de veludo, longe das minhas mãos, nas mãos de alguém que não me queria ali desde o início. Eu comecei a notar que algo estava errado quando a sogra passou a aparecer com mais frequência do que o normal nos preparativos finais. Sempre tinha uma opinião, sempre uma crítica velada, sempre um comentário que parecia pequeno demais para ser confrontado, mas grande o suficiente para machucar. Ela falava do buffet, da decoração, da lista de convidados, mas havia um foco estranho sempre que o assunto era o anel. Olhava para minha mão, franzia levemente o rosto e dizia que talvez fosse melhor não ostentar demais no altar.
Eu ria sem graça, tentando manter a paz, mas por dentro sentia aquele desconforto silencioso que cresce quando alguém está claramente tentando te diminuir. Nos dias seguintes, ela começou a insistir que ficaria responsável por guardar a aliança até o momento da cerimônia. Disse que era a tradição da família, que dava sorte, que evitava imprevistos. Eu hesitei, mas o clima já estava tão tenso que preferi não criar mais um conflito. Entreguei o anel confiando mais no cansaço do que na convicção. E foi aí que tudo começou a sair do lugar. Porque a partir daquele momento, cada comentário dela vinha carregado de algo que eu não sabia nomear ainda, mas que soava como desprezo disfarçado de cuidado. Vocês já perceberam como algumas pessoas usam boas intenções como arma? Pois é, exatamente isso que estava acontecendo ali. Ela falava comigo sempre sorrindo, sempre em tom doce, mas fazia questão de dizer para terceiros que eu estava exagerando, que não precisava de joias caras, que o filho dela era simples demais para esse tipo de luxo. E eu comecei a me perguntar quando foi que o meu casamento virou palco para alguém disputar poder comigo. Se você já passou por algo assim, sabe como a gente começa a duvidar de si mesma antes de enxergar o jogo inteiro. O ponto de virada desse conflito começou quando eu ouvi por acaso uma conversa dela ao telefone. Não era nada explícito, mas o tom era de alguém muito segura do que estava fazendo. Ela dizia que ninguém perceberia e que aquilo colocaria a noiva no lugar dela. Meu coração acelerou na mesma hora. Eu não sabia exatamente do que ela estava falando, mas soube com uma clareza assustadora que havia algo planejado. E naquele instante, mesmo sem provas, eu entendi que aquela história não era apenas sobre uma aliança, era sobre controle, humilhação e uma tentativa deliberada de me embaraçar no dia mais importante da minha vida. O clima no ateliê mudou completamente depois que a caixa da aliança foi aberta. O sorriso da minha sogra se manteve no rosto, mas havia algo duro nos olhos dela. Uma satisfação silenciosa que não combinava com o momento. Ela começou a comentar alto sobre como o anel era discreto, adequado, quase como se estivesse fazendo um favor. Algumas pessoas riram de forma constrangida, outras desviaram o olhar e eu senti aquela velha sensação de estar sendo diminuída em público. Meu noivo permaneceu calado, claramente confuso, tentando entender por que aquela aliança não parecia imada com a que tínhamos escolhido juntos. E eu percebi que aquela não era uma coincidência inocente, era uma encenação. Enquanto ela continuava falando, notei pequenos detalhes que só quem conhece bem percebe. O peso da aliança estava diferente, o brilho não era o mesmo, e a gravação interna, que eu tinha escolhido com tanto cuidado, simplesmente não existia. Minha sogra segurava a caixa com força, como quem protege um segredo, e fazia questão de enfatizar que havia resolvido cuidar disso pessoalmente. Naquele instante, a tensão se espalhou pelo ambiente como eletricidade no ar. Eu sentia todos os olhares em mim, esperando minha reação, como se aquele fosse um teste silencioso da minha submissão. E, por alguns segundos, fiquei em silêncio, apenas observando. Vocês já sentiram quando alguém tenta te humilhar com tanta certeza que acredita ser intocável? Pois era exatamente isso que estava acontecendo ali. Ela agia como se tivesse controle absoluto da situação, como se eu fosse apenas uma figurante no meu próprio casamento. Mas o que ela não sabia é que desde o início eu sempre fui muito atenta a tudo o que envolvia esse anel. Desde a escolha do modelo até as conversas com o joalheiro, cada detalhe estava muito bem guardado na minha memória. E quanto mais ela falava, mais eu entendia que aquela encenação tinha um objetivo claro: me colocar no meu lugar. Foi nesse ponto que decidi não reagir de imediato. Respirei fundo, sorri de leve e agradeci, como se tudo tivesse perfeitamente normal. A tensão aumentou, porque ninguém esperava essa resposta. Se você está ouvindo essa história até aqui, comenta para eu saber que você está comigo, porque é exatamente nesse momento que muita gente acha que a noiva vai abaixar a cabeça. Mas segura comigo, porque essa história estava só chegando no meio do caminho.
E a verdade sobre essa aliança ainda estava prestes a vir à tona de um jeito que ninguém ali imaginava. Eu voltei para o quarto sozinha, com o estojo da aliança falsa ainda pesando na minha mão como se fosse um aviso. Cada passo parecia mais lento, em minha cabeça repetia as cenas da sogra sorrindo, satisfeita, como se tivesse vencido uma batalha silenciosa. Eu tentava organizar os pensamentos, mas tudo se misturava entre mágoa, suspeita e uma sensação estranha de que aquilo não era apenas crueldade gratuita. Algo ali tinha intenção, cálculo, e isso me fez respirar fundo antes de qualquer reação impensada. Eu sabia que precisava agir com cuidado, porque qualquer movimento errado poderia virar o jogo contra mim. Foi nesse momento que percebi que o dilema não era só sobre a aliança, mas sobre o que eu estava disposta a enfrentar. Eu estava prestes a escolher entre engolir a humilhação ou encarar a verdade de frente. Enquanto ajustava o vestido diante do espelho, comecei a ligar pontos que antes pareciam desconexos. Lembrei das conversas atravessadas, dos olhares rápidos, das interferências constantes da sogra em cada detalhe do casamento. Tudo aquilo agora fazia sentido de uma forma desconfortável. Eu sentia o coração acelerar, não de medo, mas de clareza, como se finalmente enxergasse o tabuleiro inteiro. Era impossível fingir que nada estava acontecendo depois daquele gesto calculado. E eu sei que se você estivesse no meu lugar, também estaria se perguntando até onde alguém pode ir para diminuir outra pessoa. Segura que vai virar, porque a partir daqui, nada mais volta a ser simples. Eu sentei na cama por alguns segundos, sentindo o tecido do vestido contra a pele, tentando decidir o próximo passo. Se eu confrontasse a sogra naquele instante, ela poderia negar tudo e ainda me pintar como histérica. Se eu ficasse em silêncio, estaria permitindo que a humilhação continuasse. O dilema se tornou interno, profundo, quase doloroso, porque envolvia minha dignidade e o respeito que eu esperava naquele dia. Eu pensei no noivo, na confiança que eu tinha nele e na dúvida que começava a se formar. Aquela aliança falsa era mais do que um objeto, era um símbolo de algo errado, e eu precisava escolher se iria expor isso ou esperar o momento certo. Eu ainda estava tentando digerir tudo quando a porta da sala se abriu de repente. Não foi dramático no começo, foi quase banal. O joalheiro entrou com uma pasta preta nas mãos, olhando ao redor como quem não entende muito bem o clima pesado do ambiente. A sogra tentou interromper, dizendo que aquilo podia esperar, mas ele disse meu nome completo, com uma formalidade que me gelou a espinha. Naquele instante eu soube que algo estava prestes a mudar completamente o rumo daquela história. Meu coração acelerou, mas eu respirei fundo e pedi para ele continuar. Ele abriu a pasta com cuidado e colocou sobre a mesa 2 certificados. Um deles era da aliança que eu tinha acabado de receber, a falsa, mais barata, com banho superficial. O outro documento era de uma peça totalmente diferente, muito mais valiosa, feita sob encomenda. Enquanto ele explicava os detalhes técnicos, eu sentia os olhares se cruzando, especialmente o da minha sogra, que já não conseguia disfarçar o desconforto. Foi então que o joalheiro disse com clareza absoluta quem havia feito o pagamento integral da aliança verdadeira. Não foi meu noivo. Não foi a família dele, fui eu. Nesse momento, tudo ficou em silêncio. Eu vi o rosto dela perder a cor, vi a mão dela tremer levemente ao segurar a bolsa. O joalheiro explicou que, por segurança, a aliança original havia sido retirada dias antes por solicitação minha e que ninguém, além de mim, poderia autorizá-la a ser substituída. A falsa tinha sido entregue sem meu consentimento, algo que ele só percebeu quando fui confirmar a numeração naquela manhã. Foi ali que a máscara começou a cair. Eu não precisei levantar a voz nem acusar ninguém. A verdade estava sendo dita sozinha, na frente de todos. E deixa eu te perguntar uma coisa agora. Se você estivesse no meu lugar, ouvindo isso a poucos minutos do casamento, o que faria? Continuaria fingindo que nada aconteceu ou encararia a situação de frente?
Me conta nos comentários, porque a partir desse ponto, nada mais voltou a ser como antes. Ela saiu da conversa com o joalheiro sentindo o peso da verdade se acomodar no peito, não como um choque, mas como uma confirmação amarga. Cada passo em direção ao salão do casamento parecia mais lento, como se o corpo precisasse de tempo para acompanhar a mente. Agora ela sabia que a aliança verdadeira existia, que tinha sido paga, encomendada e escondida de propósito. E mais do que isso, sabia exatamente quem estava por trás daquela humilhação silenciosa. Não era mais uma suspeita vaga, era um fato concreto que mudava tudo. No corredor, enquanto os convidados começavam a chegar, ela observava os detalhes da decoração com outros olhos. As flores, a música suave, os risos contidos, tudo parecia seguir normalmente, mas por dentro algo tinha se deslocado. A noiva entendia que aquele momento não era mais apenas sobre amor e celebração, era sobre dignidade. O dilema já não era se ela deveria confrontar a sogra, mas como e quando faria isso sem destruir a si mesma no processo. O casamento ainda aconteceria, mas sob novas regras, que ela começava a escrever mentalmente. Enquanto isso, a sogra circulava confiante entre os convidados, segurando a caixa com a aliança falsa como se fosse um troféu. O sorriso dela era tranquilo, quase satisfeito, acreditando que o plano tinha funcionado perfeitamente. Ela não fazia ideia de que a peça central da humilhação já havia sido desmontada nos bastidores. A tranquilidade dela contrastava com a calma estratégica que começava a surgir na noiva. Uma calma que nasce quando a pessoa deixa de ser vítima e passa a ser autora da própria resposta. No quarto reservado, a noiva respirou fundo diante do espelho, encarando o próprio reflexo. Não havia raiva explosiva, apenas uma determinação silenciosa tomando forma. Ela entendeu que o caminho até o clímax não precisava ser apressado, precisava ser preciso. Cada gesto dali em diante teria um propósito, cada silêncio carregaria uma mensagem. E, enquanto ajustava o véu, decidiu que a verdade não seria revelada em particular, mas no único lugar onde todas as máscaras cairiam ao mesmo tempo. Eu estava parada no centro do salão quando o joalheiro terminou a frase que mudou tudo. O silêncio ficou pesado, quase físico, e senti todos os olhares se voltarem para mim ao mesmo tempo. A sogra ainda segurava a aliança falsa entre os dedos, rígida, como se aquilo pudesse salvá-la. Meu coração batia forte, mas não era medo, era clareza. Pela primeira vez naquele dia, eu sabia exatamente onde estava pisando. E percebi que aquele momento não era sobre humilhação, era sobre verdade. Respirei fundo, sentindo o peso simbólico daquele instante. A virada estava ali, diante de todos. O joalheiro então abriu a pequena caixa de veludo escuro e revelou a aliança verdadeira. O brilho dela não era apenas do diamante, era da história que carregava. Ele explicou com calma que aquele anel havia sido comprado meses antes, pago integralmente e personalizado com uma gravação interna. Quando ele leu a gravação em voz alta, minhas pernas quase cederam. Era uma frase que só eu conhecia, algo que jamais teria sido escolhido pela sogra. A expressão dela começou a ruir diante de todos, e naquele segundo, a narrativa que ela criou desmoronou. Eu senti uma mistura de dor antiga e alívio imediato se espalhar pelo meu corpo. Todas as pequenas agressões, comentários velados e tentativas de me diminuir pareciam convergir naquele instante. Não precisei levantar a voz nem fazer cena. Bastava ficar ali, inteira, enquanto a verdade fazia o trabalho sozinha. O anel verdadeiro passou da mão do joalheiro para a minha, e aquele gesto simples selou mais do que um casamento. Selou a exposição de uma crueldade silenciosa que muitos fingiam não ver. Eu olhei ao redor e percebi quem desviava o olhar. Aquilo dizia tudo. Quando finalmente coloquei a aliança no dedo, senti algo mudar no ambiente. O constrangimento não era mais meu, tinha mudado de lado.
A sogra tentava sorrir, mas o rosto denunciava o pânico e a raiva contida. As pessoas cochichavam, e não era mais sobre mim, era sobre ela. Naquele momento eu entendi que o clímax não precisava de gritos ou confrontos diretos. A maior virada acontece quando a verdade é dita no tempo certo. E eu sabia com absoluta certeza que nada depois daquele ponto seria como antes. Ela tentou rir primeiro, um riso curto e falso, como se tudo aquilo fosse apenas um mal-entendido exagerado. Disse que era brincadeira, que queria testar minha reação, que sogra também se preocupa. Mas a voz dela tremia e as mãos denunciavam um nervosismo que ela não conseguia controlar. Os convidados começaram a cochichar, e cada sussurro parecia empurrá-la mais para o canto. Pela primeira vez desde que a conheci, ela não tinha controle da sala. Quando o joalheiro confirmou novamente, com datas, valores e assinatura, o rosto dela perdeu a cor. Ela tentou interromper, dizendo que aquilo não precisava ser dito ali, que era um assunto de família, mas já não era mais. Tudo o que ela tentou esconder agora estava exposto diante de pessoas que sempre acreditaram na versão dela. E eu percebi, naquele instante, que a humilhação que ela planejou para mim estava voltando inteira contra ela. Ela então se voltou para o filho, buscando apoio, como sempre fazia. Disse que só queria protegê-lo, que eu estava exagerando, que aquilo tudo era um drama desnecessário. Mas ele permaneceu em silêncio, encarando o chão, claramente abalado. Esse silêncio foi mais cruel do que qualquer palavra. A expressão dela mudou de indignação para desespero em segundos, como alguém que percebe que perdeu o último aliado. Por fim, ela tentou sair, alegando que não se sentia bem, que precisava adiar, mas ninguém abriu caminho imediatamente. Não houve gritos nem escândalo, apenas aquele peso constrangedor de uma verdade revelada. A mulher que sempre se colocou acima de mim agora saía menor, encolhida pela própria atitude. E eu fiquei ali, respirando fundo, entendendo que algumas máscaras, quando caem, fazem mais barulho do que qualquer confronto direto. Voltei para casa naquela noite com o coração ainda acelerado, mas diferente de antes. Não era mais medo, era uma mistura de alívio e força. A humilhação que tentei engolir em silêncio tinha sido exposta diante de todos, e a verdade finalmente tinha encontrado espaço para respirar. Pela primeira vez desde o pedido de casamento, senti que o dia tinha voltado a ser meu. Não perfeito, não leve, mas verdadeiro, e isso mudou tudo dentro de mim. A sogra, que sempre se colocou como intocável, saiu menor do que entrou. Não precisei levantar a voz, nem acusar ninguém além do necessário. A revelação do joalheiro fez todo o trabalho que minhas palavras jamais fariam. Ali ficou claro quem tentou humilhar, quem manipulou e quem realmente sustentou aquela história desde o início. Eu apenas observei, em silêncio, sentindo algo que nunca tinha sentido perto dela: liberdade. Quando finalmente fiquei sozinha, olhei para minhas mãos e para a aliança verdadeira. Não era só um anel, era a prova de que eu não era a personagem frágil que tentaram pintar. Eu tinha sido testada, diminuída e subestimada, mas continuei em pé. Aquela tentativa de humilhação acabou revelando algo muito maior sobre mim. E naquele instante, eu soube que nada mais seria como antes. Se essa história te tocou de alguma forma, me conta nos comentários o que você teria feito no meu lugar. E se você já viveu algo parecido, não guarda isso só para você. Compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal e fica por aqui. Porque às vezes a maior vitória não é o casamento perfeito, mas a coragem de não aceitar menos do que respeito.